Muito bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha saudação é a saudação que o apóstolo São Paulo ensinou à igreja de origem gentílica. Nós não dizemos Deus te abençoe, nós dizemos graça e paz da parte daquele que vive, o Senhor Jesus Cristo. Que bom, nesta quarta-feira, começarmos o dia bem cedo, já pensando nas coisas do alto. Você sabe que desde madrugada, muitas mídias sociais, muitos meios de comunicação estão insuflando a mente das pessoas com medo, com encantamentos, com palavras de desespero, de angústia, estão gerando pavor no coração de muitas pessoas, estão desajustando, né, com os seus vieses de forma de comunicação, levando as pessoas ao desespero, ao desestímulo, a se tornarem pequenas, criando um padrão mental de derrota. Isso é o que fazem grande parte das mídias sociais e dos canais de comunicação. Pois bem, chega até você um pastor evangélico com um chamado santo para proclamar boas novas de grande alegria. Boas novas de grande alegria. Isso se chama salvação. É muito importante que você saiba que ninguém por si, pelas suas obras, pelos seus méritos, é capaz de produzir essa salvação, essa soteriologia da palavra grega, que leva o homem a viver de forma completa, feliz, realizada, sem medo do futuro e certo da sua vida eterna. Só Jesus pode fazer isto. Ele disse que Deus, e eu gosto deste versículo, 3,16 de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, perecer e ter a vida eterna é esta balança que vai definir o que você será de hoje até a eternidade. Perecer significa o quê? Não ter Jesus. Se a balança se desequilibra para perecer, é porque a pessoa é semente da perdição, não é para a salvação. Tem a vida eterna, significa que a pessoa é justa, é semente da salvação, é filho de Deus, mesmo que a maioria sequer imagine, ou saiba, ou conheça estas verdades. As ovelhas, disse Jesus, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Vocês não ouvem a minha voz, disse Jesus, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quer dizer que há pessoas que têm um sistema auditivo, tímpano ovelino, que são capazes de ouvir uma voz que vai além desta voz do pregador. A voz do pregador, a sonorização, vem aqui das minhas cordas vocais, sai pela minha boca, mas se a pessoa é ovelha, ela é capaz de ouvir não a voz do Miguel Ângelo, mas uma voz que ecoa através da voz do Miguel Ângelo, do timbre vocal do Miguel Ângelo, que é a voz do Espírito Santo. Então ele disse, as minhas ovelhas, aqueles que são meus, aqueles que eu predestinei em amor, aqueles que eu criei, gerei para a salvação, elas podem estar num deserto, no fundo de um poço, podem estar lá em cima, no céu, no fundo do mar, elas vão ouvir a minha voz. Eu as criei com esta capacidade de ouvirem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Me seguem. Me seguem.
E a Bíblia diz que eu lhes darei a vida eterna. Agora, olha o máximo. Eu lhes darei a vida eterna. Jamais perecerão. E das minhas mãos, as minhas ovelhas, das minhas mãos, disse Jesus, não são os filhos do diabo, são as minhas ovelhas. Não são aqueles que não creem, são aqueles que creem, que têm ouvido de ovelha, que são semente da salvação. Das minhas mãos, disse Jesus, ninguém, nadie, como dizem os hispânicos, ninguém as arrebatará. Ninguém as arrebatará. Significa então que as grandes boas novas e que são de grande alegria, a salvação, ela vem permeada de um contexto que você tem que saber hoje. Salvação de Jesus para as ovelhas dele não se perde. Você sabe que existe uma falsidade ideológica nesta questão. Há um viés de pregação que diz, cuidado, salvação se perde. Aí vem Jesus, a verdade, e diz, não, das minhas mãos ninguém arrebata, eu lhes darei a vida eterna e jamais perecerão. Com quem nós ficamos? Nesta balança, você fica com a verdade de Deus ou com a mentira do mundo? Porque a palavra da verdade é insufismável. O que Deus diz tem o sim e tem o amém. Então ele disse, as minhas ovelhas ouvem, vocês não ouvem, vós não sois capazes de ouvir a minha voz, porque vocês não são minhas ovelhas. Ah, apóstolo, quer dizer que o senhor está dizendo que há pessoas que ouvem e outros não conseguem ouvir? Sim, há pessoas, até hoje agora, nesse momento, por serem ovelhas, continuarão ouvindo esse programa. Mas há pessoas que já desligaram o canal, já foram para outro lugar, não são da salvação. Mas quem é da salvação ouve, reflete, absorve, cria intimidade com esta palavra, porque ele é da salvação. Então, salvação é fruto de quê? Salvação é fruto da pregação do Evangelho. Evangelho significa o quê, apóstolo? Boas novas de grande alegria, poder de Deus que transforma, que salva, que regenera, que reconcilia consigo mesmo. Isto é a salvação. Agora, você pode imaginar que o sangue de Jesus que nos justificou, que nos perdoou, que nos lavou, ele se fez pecado para que nós fôssemos justiça. Você acha que alguma coisa tem poder que destrua o poder de Cristo da salvação? Diga um não bem sonoro. Não! Salvação não se perde. A de Jesus não se perde. Uma pessoa salva, ela finalmente encontrou a razão da sua vida. Enquanto a salvação não se manifesta na vida da ovelha, ela anda numa peregrinação de altos e baixos, bate com a cabeça, levanta, vai ali, vai por este caminho, deita para o santo, come a boa, macula e matula a cabeça e faz corte na língua, nos ombros, nos pés, tatua uma imagem, não sei de quê. Aí a pessoa, quando Satanás pega uma pessoa, amado, ele não é bobo, não. Ele é sujo. Ele leva a pessoa ao pior da existência humana. Trevas levam a pessoa ao pior da existência humana. A negridão, as trevas espirituais, a falta de luz espiritual, levam o ser humano às raias do que é mais desesperador. Veja, os senhores, que há pessoas que nessas trevas negras da vida espiritual, elas tiram a sua própria vida. Elas produzem o seu próprio óbito. O Satanás veio com esta função,
matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando a pessoa é ovelha, que é dotada de um tímpano ovelino, ela consegue ouvir na voz do pregador a voz do Pai, que a chama, que a reconcilia, que faz este reencontro. Ela se reencontra, porque dele viemos, quando ele nos criou um espírito, depois nos colocou no ventre de uma mulher, nos deu um corpo, que nossos pais contribuíram, e depois que nós tomamos forma, aí esse plano que Deus tem desde os tempos eternos, tem que se manifestar na vida da pessoa. Chama-se a salvação. É isso que dá razão de vida, dá gozo de viver, de você acordar de manhã e dizer, eu sei por que eu acordei. Você sabe, quando a pessoa não tem razão para a vida, não tem um norte, não tem um caminho, qualquer caminho dá. Mesmo que ele leve ao cadafalso, mesmo que ele leve ao despenhadeiro, mesmo que ele faça a pessoa cair do penhasco. E quantas não são as pessoas no Brasil que, a despeito de ter uma boa conta bancária, de ter um bom carro, uma boa casa, um nome familiar, amado, quando está nestas trevas, ou estão nestas trevas, amado, a pessoa faz coisas que ela pergunta depois, ela se pergunta, como foi capaz, depois que a luz de Deus chega, como foi ou fui capaz de baixar tanto na vida? Como fui capaz de me deixar levar, onde eu tinha a cabeça? Estou lhe falando de experiências do pastor com as ovelhas, que chegam às vezes à igreja cheio de carrapicho, perna quebrada, lã toda suja, porque o Satanás engoda as pessoas, levando-os ao desespero, ao martírio, à perdição, à destruição. Mas eu não quero que você conheça mais esse lado. Eu quero trazer você para a luz, para a vida. Você acordar de manhã, como eu tenho o costume, eu acordo de manhã, sento na minha cama, depois de beber os meus 300 mililitros de água, eu sempre digo, Pai, obrigado, Pai, porque eu tenho razão para estar vivo. Eu tenho um apelo do Espírito para viver. Eu tenho um futuro garantido. Eu tenho a provisão dos céus. Contra a minha vida não vale encantamento. Eu sou um homem nascido de Deus. Maligno não toca. Eu tenho o guarda de Israel, não dorme nem dormita. Eu tenho uma razão. Agora, quantas pessoas já tomaram Rivotril, Lexotan, tomaram injeção, estão aí tentando sobreviver. 7 gotas debaixo da língua, pois não é suficiente. 10 gotas debaixo da língua, é pouco, 2 vezes por dia. 1 de manhã, 1 de tarde e 1 à noite. Se acordar de madrugada, mais 10 gotas. Isto é vida? Você não está percebendo que o inimigo está te destruindo? Então, é o Evangelho que faz a diferença? É o Evangelho. Total. Trevas, luz. Morte, vida. Ira, graça. Você sabe que isto que eu estou lhe dizendo, o apóstolo Paulo disse em Gálatas, subi a obediência no capítulo 2 a uma revelação, lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam ser de maior influência. E ele disse isto por causa de falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então Paulo disse, olha, há uma verdade, que quando você conhece esta verdade, você não submete a mais nada. Você não submete a mais nada. Claro que existem regras
Assim como nós temos que obedecer às autoridades constituídas na vida espiritual, temos os ministérios, temos o corpo de Cristo, temos as lideranças, há toda uma performance a ser vivida dentro do padrão, conforme a Bíblia diz, da Bíblia Sagrada. A forma de se viver na igreja. Mas submetido aos que reduzem a escravidão, quando a Bíblia diz, conheces a verdade, conhecerás a verdade te libertará. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Então Paulo está dizendo, olha, fora do Evangelho há escravidão. Há amarras, há algemas, há correntes, há vida aprisionada. E quantas pessoas a esta hora estão aí sentindo as correntes e aquelas bolas de ferro se arrastando pelos corredores da vida. E você sabe, não vai para lugar nenhum, a não ser para o fundo do poço. Para o declive, para o penhasco, para a queda, para a desilusão, para a destruição. Gente, o Senhor Jesus está aqui, falando por intermédio deste vaso de barro. Ele está chegando a você, olha, você pode ser uma pessoa tremenda socialmente, amado. Você sabe, tirando a pele e o cartão de crédito, todo mundo é igual, seja branco, preto, amarelo, azul, cafuso, índio. Tirando a pele e o cartão de crédito, todo mundo é igual. Sangue é igual, carne é igual, esqueleto é igual, todos somos iguais. Agora, eu queria terminar esse programa, porque eu sei que Deus quer te elevar, quer te erguer, quer te levantar, quer que você seja cabeça nesta terra. Não seja mais cauda, esteja por cima, não esteja por baixo. Tenha para emprestar, não tome emprestado. Deus quer fazer de você esta pessoa preciosa, esta pedra preciosa. Deus quer trabalhar, facetar. Você é um diamante, você é ouro, que está sendo levado aí ao cadinho para, através do fogo, ser purificado. Isto só o Evangelho. Evangelhos são boas novas de Jesus Cristo, não há outro Evangelho. Não há outra palavra, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro Salvador. Não adianta você dizer, mas eu acendi uma vela de cabeça para baixo de 7 dias, eu escrevi um nome com a unha do dedo direito. Amado, isso tudo, com todo respeito, isso não vale nada. Não te levará a nenhum caminho, a não ser o caminho da perdição. Então entrega a sua vida a Jesus. Pastor, mas eu tenho aqui um corte, amado, só o sangue de Jesus Cristo purifica e salva. Então, entrega a sua vida. Não é matulando o corpo que você resolve, não é deitando num altar, não é se oferecendo num gongá. É Jesus. É Jesus. Meu Deus, que um dia teve misericórdia de mim, que me trouxe lá da África, depois de um tempo desesperador de hospital, para que hoje pudesse ser boca dele e dissesse às pessoas, entrega a tua vida a Jesus. Saia desse caminho, amado. Saia dessa militância que não te levará a nada. Saia desse caminho pedregoso, amado, que tem te ferido tanto, que tem te machucado tanto, que tem aberto novas feridas ao lado das cicatrizadas. Entrega a tua vida a Jesus. Pastor, então tudo bem, o que eu tenho que fazer? É a confissão com a boca, crendo com o coração. Dizendo, Senhor Jesus Cristo, eu me rendo, eu renuncio a minha vida, a este mundo de perverso do pecado, eu me entrego a Ti e eu digo com a minha boca e creio com o meu coração que Tu és o único Senhor e Salvador. Sabe que esta oração, aparentemente tão ingênua, tão simples, manifestou a salvação em tua vida. Porque o Evangelho é simples. Os homens é que complicam.
O Evangelho é maravilhoso, é um jugo suave, é um fardo leve. Os homens, com as suas astúcias, é que fazem dele pesado, é para a pessoa imaginar que Deus é um Deus pesado, vingativo. Não, Deus é perfeito. A palavra é perfeita. Não volta, Ele vela para que ela se cumpra. Isto é simplesmente maravilhoso. Então, hoje é quarta-feira. Chegamos a este dia tão esperado pelo nosso ministério, porque logo à noite, 7h30 da noite, vamos ter uma grande noite de revelação. Estamos estudando o livro de Gálatas, estamos estudando aquilo que são as profundezas do coração de Deus, alimento sólido, transformador. Se você ficar o resto da vida com Zaqueu, a mulher de hemorragia, o cego de Jericó, mas você não vai a nenhum lugar. Tem que ir mais. Tem que conhecer a plenitude de graça sobre graça. Paulo disse, eu vim até vocês com um segundo benefício, com uma segunda graça, para você conhecer as doutrinas que dão realmente os músculos espirituais e a capacidade de viver sem encantamento e que o maligno não toca. Porque o povo tem sido destruído, disse Oséias, porque lhe falta conhecimento. Então, muita gente acha que cristianismo é sacrifício, é jejum, é ablução, é batismo, é vigília, é sobomonte. Não tem nada a ver com cristianismo. O justo viverá por fé. Fé é fé somente. Apenas fé. Não é fé misturado com Moisés, não é fé misturado com costumes, não é fé misturado com obras, é fé. Se é por obras, não é por fé nem por graça. Se é por graça, não tem obras. Entende? É por fé, é pela graça de Deus, é por aquilo que Ele já fez, que agora será manifestado na tua vida. Nosso telefone é 30 17 90 90. Nosso endereço é Rua Maricá, 320. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui está a sua catedral, aqui está o seu povo, aqui está uma família gigantesca, mas que há sempre um lugar para mais um. E esse mais um é você, ou quizás a sua família. Eu sei que durante muito tempo dizia para os seus próprios botões, eu nunca deixarei de ser católico. Eu não vou abandonar o espiritismo. Eu não vou abandonar o orientalismo. E você sabia que você era uma ovelha? Não sabia. A ovelha ouve Deus e diz assim, peraí, eu sou ovelha. Eu não nasci para ficar escravo de religiões e de homens. Eu quero ser livre, eu quero ser feliz, quero ser ensinado, eu quero ter um pastor que cuide da minha alma. Alguém que me ensine, alguém que me projete a vida, alguém que crie um futuro para a minha vida e alguém que me faça crer na eternidade, amado. Porque cristianismo não é até os olhos fecharem. Cristianismo é eterno. Viverão eternamente, disse Jesus Cristo. Amém? E eu quero ser exatamente o seu pastor para cuidar da sua alma e lhe ajudar no exercício desses músculos espirituais para que você seja um adulto espiritual, com alimento sólido, como cabeça nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Se você sentir no seu coração o desejo de semear uma semente financeira neste programa, ajude-me, por favor. Você sabe por quê? Porque este programa é feito por pessoas e suportado por pessoas que amam a Deus. Nós não vendemos nada, nós não damos nada, que nosso ministério não tem sal, não tem óleo, não tem negócio, não há mercantilismo, não há comércio. Há gente que entende que é responsável pela salvação de vidas e que dizem, estou do lado do apóstolo, eu contribuo com este programa. O telefone é 30 17 90 90. Nossas bispas lhe ajudarão também em oração e em aconselhamento. Obrigado à minha equipe de televisão, obrigado a todo o povo da Igreja de Cristo Vive. Meu nome é o apóstolo Miguel Wang, minha amada esposa Bispo Roxana. A Igreja do Deus vivo, que a Cristo vive, diz para você, pela instrumentalidade do seu apóstolo e profeta, graça e paz e seja multiplicado. Ligue para nós, em nome de Jesus. Até amanhã, graça e paz.